você entender artefato na ultrassonografia, você tem que entender que o aparelho de ultrassom ele é um robô, ele não raciocina igual a gente. Ele vai assumir alguns pressupostos que a gente disse para ele. Quem estava lá programando o aparelho de ultrassom, o engenheiro, ele vai colocar assim, ó, você vai acreditar nessa e nessa premissa, tá? E ele vai fazer as imagens baseado nessas premissas. Só que nem sempre as premissas que a gente entrega para o aparelho são realmente universais, ou seja, algumas situações vai sair daquela premissa ali, só que o aparelho não consegue pensar fora da caixinha e acaba formando uma imagem baseada na premissa e gera artefato. Você vai entender tudo isso daqui a pouco, mas quais são as premissas que você precisa entender que o ultrassom acredita? Ele acredita que os ecos detectados são originados dentro do feixe principal. Lembra que a gente falou lá na aula 2 sobre o feixe, que ele não é reto e sim uma gravata borboleta? Pois é, o aparelho de ultrassom ele vai acreditar que o feixe ele é reto. Então aquele feixe principal ali, ó, ele vai entender como se fosse algo reto e ele vai desconsiderar feixes laterais, ou seja, às vezes a gente gera uma onda principal aqui nessa direção, mas acaba também gerando ondas secundárias que vão saindo lateralmente. E essas ondas secundárias também promovem ecos de retorno. Só que o aparelho acha que tudo está vindo desse feixe principal aqui. Primeira premissa é essa. Segunda, o feixe e seu eco viajam em linha reta. Essa aqui acabei de explicar. Você sabe que é em gravata borboleta, mas ele acha que é linha reta. A velocidade do som no corpo está sempre constante e igual à das partes moles. Como o aparelho não consegue calcular a velocidade na água, na gordura, nas partes moles, no ar, no osso, ele vai considerar que o corpo como um todo é densidade de partes moles, ele vai formar a imagem baseada nesse cálculo, tá? A gente sabe que a gordura tem uma velocidade um pouquinho diferente das partes moles, um pouquinho diferente da água, mas o aparelho vai considerar tudo que tem no corpo humano como se fosse partes moles, como se a velocidade do som fosse a mesma de partes moles. A profundidade de um objeto é determinada pelo tempo de retorno do seu eco. Ou seja, a gente falou disso também na parte 2, né? Quando um aparelho emite o som, para ele formar a imagem, esse som tem que voltar para ele. E ele sabe a profundidade de onde aquele eco tá, ou seja, joguei lá o som na vesícula biliar, bateu na vesícula e voltou, e o aparelho monta a imagem da vesícula biliar. Ele sabe onde está a profundidade da vesícula biliar baseado em quanto tempo demorou para o eco bater na vesícula biliar e voltar. Lembrando que ele considera essa velocidade constante igual a das partes moles. Beleza? A profundidade de um objeto é determinada pelo tempo. Beleza, já entendeu isso. Cai em prova, tá? Isso aqui é questão de prova, só para você marcar um X assim, se você lembrar. A energia do eco será uniformemente atenuada. A energia do eco será uniformemente atenuada. Ou seja, o aparelho entende que, à medida que o som é propagado, ele vai sendo atenuado de forma uniforme. Ou seja, o eco de cima é mais intenso, o mais profundo, o retorno do mais profundo seria menos intenso, porque ele já foi mais atenuado. De forma que o aparelho faz uma compensação automática para que esse eco aqui de baixo tenha a mesma cor, a mesma ecogenicidade do eco aqui de cima. Ou seja, o aparelho automaticamente faz uma compensada e aumenta a intensidade desse eco que está retornando lá de baixo. Beleza? Para deixar tudo homogêneo, senão a gente teria ecos muito intensos, muito brilhantes, superficiais, e profundos a gente teria ecos muito hipoecoicos, muito fracos, muito pouco brilhantes. Então o aparelho faz uma compensação aí automática.